Quando você fala comigo que o universo tem 13,8 bilhões de anos, eu falo, como é que você sabe? Aí você fala, não, é que nós temos dados assim e tal, papai. Aí você fala, tá, mas a luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Tá, mas como é? Me mostre, eu quero ver. Não, não é bem assim, Rodrigo. Não, mas como é que você sabe? Eu não estou vendo isso que você está falando, eu não estou vendo os 13,2 bilhões. Fala assim, sabe o que é? É que você está vendo só a luz aqui. Eu estou vendo a ciência por detrás dela. Então, posso dar uma sugestão com você? Estuda ciência comigo e você vai começar a entender que há algo muito mais do que uma lâmpada aqui. Eu não estou vendo o átomo. Estuda a ciência comigo, você vai ver que há algo muito mais do que essa mesa. Então, o que acontece com a gente que é teólogo? Quando muitos de vocês às vezes falam assim, não, mas eu não estou vendo Deus aqui. Eu já estou vendo. Estou vendo Deus em que sentido? Da mesma maneira como você está vendo um átomo aqui que eu não estou vendo. Entendi. Você está vendo um espaço nessa mesa aqui que eu não estou vendo. Quer dizer, eu não estou vendo assim. Um pouquinho de ciência eu estudo por cultura, mas eu não sou um cientista nesse sentido, né? Eu sei que aqui tem espaço entre a mesa, que a energia passa. Eu sei que a energia aqui eu não estou vendo. Então, esse conhecimento vai permitir você ver coisas mais do que simplesmente as coisas em redor. O Starlink, se tivesse instalado aqui, eu não estou vendo as ondas que ele está mandando, mas elas existem. O Quasar, as ondas que você emite, enfim. Então, o que a gente convida muitas vezes, quem está do lado de lá, é conhecer, parece uma coisa chata. Então, eu falo, vou dar uma Bíblia para o Sérgio, vai ter gente que vai pegar recorde. Rodrigo convertendo o Sérgio e tudo tal. Mas são duas coisas. Primeiro, é uma busca de saber. Por que isso, se eu fosse um ateu, a pergunta que eu faria, Sérgio, seria o seguinte: o que leva... Eu já sei por que eu não creio em Deus. Mas o que leva um cara do nível acadêmico de fulano, beltrano, ciclano, do meu orientador, acreditar em algo... Peraí, eu quero saber por quê. Esse é um ponto. Eu iria querer saber. E o segundo, aí eu vou fazer uma defesa agora da chatice crente. Eu vou te falar qual a diferença da chatice crente. Se você como ateu tiver certo, você é feliz como ateu. Eu sou feliz como crente. Você deve ser muito bem casado com a Cíntia. Eu sou muito bem casado com a Laura. Você ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Você é um cara legal. Eu também me considero um cara legal. Você divulga ciência. Você foi para Brasília e faz isso. Eu também divulgo ciência. Nós somos iguaizinhos. Isso. Agora, se nós dois morrermos, não fez diferença nenhuma. Então, quer dizer, o seu ateísmo, a gente vai empatar até a morte. Ah, sim. Mas se eu tiver certo, você está perdendo muita coisa. Entendeu como é que desempata? Porque a gente pode ter uma vida igualzinha, mas, cara, se eu tiver certo, dos dois aqui, e tiver uma vida eterna, tiver um céu esperando, tiver um Salvador que morreu na cruz do Calvário para te libertar dos seus pecados, te dar a vida eterna, se eu tiver certo, aquela criança na igreja católica que você foi padrinho, tem todo um sentido naquela entrega a Jesus ali, que a coisa é boa demais para eu ficar calado e não te convidar a experimentar. Agora, eu reconheço que às vezes a gente erra na dose e fica chato. É igual pai babão. Você que é pai, você sabe. Você tem, às vezes, Sim. Então, às vezes, a gente insiste sim. Eu insisto. Eu quero que você aceite Jesus como seu salvador pessoal. Eu reconheço. Parte da chatice, eu deploro. É aquela que eu questionei no início. Os advogados de Deus que tem na internet aí, venha para a minha igreja, seja parte do meu CNPJ, você está errado, você vai para o inferno de cabeça para baixo, o juiz. Eu abomino isso. Esse fã-clube doentio de Deus. Eu abomino isso. Mas a outra parte, eu entendo e me identifico com ela. Porque se o que eu acredito é verdade, Sérgio, cara, você é um cara gente boa demais para ficar de fora. Você entendeu? Mas aí a minha questão assim é a seguinte: como que nós vamos descobrir? Só de que a gente morrer, né? Não necessariamente. Não? Pelo método científico, só quando você morrer. Mas você sabe que há verdades que você não descobriu pelo método científico, mas você continua agarrado a elas porque você não tem explicação melhor. Sim. Alguns modelos da existência do cosmos e da vida, você não tem uma explicação para elas. Mas você se agarra àquele modelo porque é o melhor que você tem. Hoje o modelo melhor que eu tenho é esse. Essa é uma diferença entre o ateísmo e o teísmo. Vou te explicar. Me ajuda aqui agora, que me deu um branco, aquele da matemática que fez a incompletude. Gödel.
O Gödel, galera, se eu errar aqui, me corrija o Sérgio, que eu estou entrando na sua área aí. O Gödel, ele mostrou que a matemática, ela é incompleta, porque haverá muitas verdades que não vão passar e ela até se contradiz. Né? E depois veio o Hotel de Hilbert lá, que mostrou que há realidades que estão acima da compreensão. O Hotel Infinito de Hilbert. Sim. Que ele funciona na cabeça, mas na prática ele não funciona. Como é que você vai aumentar o que é eterno? Beleza. Então vamos ali. O universo. Eu sou obrigado a acreditar que o universo começou. Por que eu sou obrigado a começar, Sérgio? Porque se eu não acreditar que o universo teve um começo, quando eu falo universo, tudo, tá? Energia, matéria, tempo, tudo tal. Se ele não começou, eu vou entrar num contrassenso arqueológico, arqueologia na cabeça. Eu vou entrar num contrassenso matemático, que é o seguinte: se houve um universo eterno, esse momento nunca teria chegado. Porque para esse momento chegar, eu tenho que ter infinitos momentos antes dele. Como o infinito é um número que nunca se alcança, isso aqui não aconteceria. Não sei se eu confundi a cabeça da galera ou se ficou claro. Você acha que deu para o pessoal entender? Acho que sim. Deu para entender, pessoal? Essa conversa minha com o Sérgio só está acontecendo porque o tempo começou. Sim, claro. Porque se for o retrocesso infinito, eu tenho que ter infinitos momentos antes de chegar e nunca chegaria. Então, se começou. Aí vem aquela questão. Se começou, por que existe algo ao invés de nada? Sendo que antes não havia nada. Aí vem aquela questão. A ciência não tem resposta para isso. Beleza, eu concordo. Não tem. A ciência sabe que a vida está aqui, mas não o porquê. A ciência sabe o como, mas ela não sabe o porquê. Só que eu tenho duas atitudes. Se eu estiver num hotel, num hospital, o médico vai falar para mim assim, ó, você está com uma doença grave desse jeito. Tá bom? Tá bom. Só que aqui na cidade, eu moro em Engenheiro Coelho, uma cidade pequena, nós não temos tratamento para a sua doença. Eu tenho duas atitudes. Sair dali e ir para casa, esperar morrer, ou procurar outro hospital que tenha a resposta. Capacidade para te curar. Exatamente. Então o que acontece? Quando eu não encontro uma resposta na ciência, eu estou falando agora do meu testemunho, tá? Eu não consigo falar assim, então vou acomodar, já que não tem resposta, vou ficar por isso mesmo. Não, eu procuro outros lugares que podem me dar aquela resposta. Essa que é a diferença. Entendi. Você entendeu? Eu sei que alguns cientistas falam o seguinte, eu não me importo com o problema Deus. A ciência não me diz nada, então eu fico com isso mesmo. Seria a mesma coisa eu falar o seguinte, eu não me importo com a cura para essa doença. O médico falou que aqui não tem o que fazer, ele é médico. Não, mas pode ser que o outro hospital tenha. Então, por isso que eu acho que a ciência e a religião, elas podem ser até complementares, não adversários. Ah, sim, com certeza. Mas o lance das tábuas, que o pessoal fala. Os 10 mandamentos. Dos 10. Uhum. Ela não... Moisés recebeu uma luz. Aquilo lá o que acontece? É assim que você interpreta, não? Eu interpreto que Moisés teve uma visão sobrenatural de Deus, que foi algo realmente... Porque teve duas fases, né? Então, uma fase que o próprio Deus escreve, uma fase que ele manda Moisés escrever. De qualquer maneira, em ambas as ocorrências, foi Deus agindo. Então, vamos colocar ali. Agindo de maneira bem racional, Sérgio, isso parece ridículo. Eu vou dar outros exemplos do que parece ridículo. Deus entregar 2 tábuas de pedra para Moisés, ou mandar Moisés lavrar 2 tábuas para escrever os mandamentos direto do Deus, parece ridículo. Falar que uma mulher chamada Maria estava virgem e deu à luz a um menino sem nenhuma presença de espermatozoide dentro do útero dela, também é ridículo. Nenhum ginecologista vai falar que isso procede. Falar que um homem chamado Jesus andou sobre as águas, isso é ridículo. Falar que... O próprio Moisés abriu o Mar Morto, abriu o Mar Vermelho, né? Mar Vermelho. Também parece ridículo. Os milagres de Jesus também parecem ridículos. Ou seja, a Bíblia está repleta de situações que parecem ridículas. Aí eu te pergunto de volta. Por que pessoas de elevado calibre mental acreditam nessas coisas e não acreditam nas fábulas de La Fontaine? Mas elas acreditam no literal? Literal, tem muita gente. O Newton acreditava nos milagres de Jesus de maneira literal.
E outros mais que eu podia citar. Eu dei o Newton aqui para ficar bem com um baluarte da ciência. O Newton né? tinha uns negócios com Com a Bíblia, bem forte. Era um camarada que descobriu a lei da gravidade. Galileu também. O Galileu O Galileu, ele brincava com o Papa na época. Exatamente. A briga dele é com o Papa, não com a Bíblia. Né? E outros mais que eu poderia citar. Agora, como é que eu resolvo isso aqui, Rodrigo? Seguinte, vamos tirar agora os milagres da Bíblia. Quando eu pego o que está acontecendo aqui agora, que a galera está ouvindo a gente de longe, enquanto a gente está falando aqui, que você pode tirar uma foto minha nesse celular e mandar para outro lugar, se eu pegar todos esses eventos agora do presente e voltar com eles 100 anos no passado, isso também ia parecer coisa ridícula. Ah, sim. Entendi. Você entendeu? Todo mundo fala assim, isso é impossível. Se eu entrasse numa máquina do tempo, hipotética, voltasse lá e falasse, voltasse e né? falasse, gente, vai chegar um tempo em que vocês vão poder mandar uma imagem real sua para alguém que está do outro lado do planeta. Iam nos colocar numa camisa de força. Com certeza. Então eu pergunto, será que os milagres da Bíblia são realmente coisas tão lendárias ou são apenas a ocorrência de fenômenos que hoje nós ainda não alcançamos? Como os nossos fenômenos também, para alguém que veio no passado, eram muito ridículos, até para nós hoje. É meio fantástico o negócio da inteligência artificial. Mas aí seria o quê? Então, profecias. Não, profecias ou Deus o seguinte, partindo do pressuposto que Deus existe, porque para que os milagres da Bíblia aconteçam, eu só preciso de uma coisa, que exista um Deus todo-poderoso. Somente isso. Se Deus existe, os milagres são possíveis. Se Deus não existe, realmente eles não... Mas o pessoal, você chega a estudar algum tipo de milagre ou não faz parte do seu... Depende, porque veja bem... Porque tem o pessoal que tenta provar sim, você tem aquele que escreveu e a Bíblia tinha razão, né? Daqui a pouco eu não lembrar o nome dele. Algum milagre já foi provado cientificamente falando? Foi provado, a ocorrência do milagre foi. A ocorrência do milagre foi provada cientificamente, não o modo como ele operou. Por exemplo, tem muitos médicos que têm esse testemunho. A pessoa estava com câncer, em estado terminal, câncer de grau elevado, foi lá, fez uma oração num padre, num pastor e tudo mais, voltou no médico no dia seguinte, o câncer desapareceu. Mas aí não era nada que ela já estava tomando? Não, tem como isolar isso? Não, tem muitos médicos que falam o seguinte, olha, do ponto de vista médico, eu conheço casos, inclusive, de médicos ateus, que falam assim, eu sou ateu, continuo ateu, mas falo, na ciência não temos explicação para o que aconteceu. Entendi. Você entendeu? Então, em que sentido que o milagre é provado? Aí vem aquela pergunta, né? Tudo bem que ela por que teria escolhido aquela pessoa? Vamos supor que Deus ele é todo poderoso, tal, não sei o que, e gosta de todo mundo. Por que em vez não salvou todo mundo que estava naquele hospital, por exemplo? Vou piorar a sua pergunta. Se eu recebesse agora, vou piorar. Se você recebesse agora o dom da cura do câncer, eu tenho certeza, pelo coração que você tem, você ia cancelar. Rodrigo, desculpa, galera, vamos parar a live por aqui. Eu tenho uma missão a fazer, já pegaria o carro, correria para o Hospital do Câncer. Eu acho que você ia começar pela ala infantil. Isso. Ia curar todo mundo. Eu também. Por que Jesus curou só alguns? Será que Jesus gosta mais de uns que de outros? Eu vou explicar por quê. A Bíblia conta algo que em alemão eles chamam isso de Heilsgeschichte, a história da redenção. O mundo saiu fora dos planos do Criador. Então nós estamos num parênteses na eternidade, onde as coisas não estão como deveriam ser. E uma coisa que, por mais ateu que a pessoa seja, você tem que garantir, quem fala isso é o Camus. O Camus dizia que todos nós nascemos com duas noções: o que o mundo é e o que ele deveria ser. E quanto mais distantes os dois estão, maior a nossa angústia. Tanto é que o Camus falava que o grande dilema da filosofia é saber por que é melhor viver a suicidar-se. Você tem vários livros do Camus. Então, o que acontece? Nós temos essa noção do como o mundo deveria ser e como ele é. Se não existe Deus, se não existe eternidade, se não existe nada, essa noção ela é ridícula, porque o mundo é como é, porque é. Criança e leucemia não deveria ser uma coisa para nos assustar. Está lá, dá leucemia em criança. Mas tem algo dentro de nós que não aceita aquilo.
Então aí vem o teólogo e pergunta, por que eu não aceito se é uma coisa natural? Então a gente aprende pela Bíblia que nós estamos num parênteses. O mundo não está como ele deveria ser. Aí acontece o seguinte, nesse momento aqui em que Cristo veio para resgatar a humanidade, tudo o que acontece aqui é provisório. É provisório. E se Jesus não salvasse ninguém, não curasse ninguém, seria o mais justo, não seria? Não, porque a gente ia se sentir completamente abandonado. Ele não dá sinal nenhum que ele esteve aqui. Se ele cura alguns, ele mostra, calma que eu estou aí. Então por que ele não cura todos? Vou dar uma comparação e você vai entender. Uma vez eu viajei para Israel guiando um grupo. E um camarada chegou para mim muito sem graça, falou, cara, me ajuda aqui, porque o meu dente quebrou. Ele estava com vergonha, assim, com a mão, assim. Felizmente era um dia que dava para levá-lo num dentista. Lá eu consegui um dentista, numa cidade de Beersheba. Levei o sujeito lá, o dentista falou, rapaz, tá complicado aqui, olha. Já que você está viajando, eu falei o seguinte, eu vou colocar um provisório para você aguentar a viagem. Mas quando chegar no Brasil, troca pelo permanente. O cara ficou feliz na viagem, deu certo. Eu não sei, mas eu imagino que ele chegou no Brasil, ele foi trocar pelo permanente. Pois é, e se ele resolvesse ficar com o provisório? Ia dar ruim. Da mesma maneira a história. Se Cristo curasse todo mundo indistintamente aqui, enquanto a nossa realidade ainda é provisória, ele ia estar pegando uma coisa provisória e tornando permanente. Aí ia dar galho. Tanto é que na Bíblia os milagres de Jesus não foram definitivos. Jesus não tirou Lázaro da morte para sempre. Lázaro morreu depois de outra coisa. Todo mundo que Jesus ressuscitou, depois morreu de outra coisa. Todo mundo que Jesus curou, morreu de outra doença. Então, os milagres que Jesus faz hoje é como aquela massinha do dentista no meu amigo lá em Israel. Estou colocando aqui só para você poder sorrir durante a viagem. Você entendeu? É só um provisório. Então entenda isso.